Às vezes eu sinto que nós, enquanto seres humanos, estamos cada vez mais velhos e cada vez mais atrasados em muitas coisas, em muitos pensamentos e em muitas ideias e crenças que nós temos. Eu sei que muitos de nós estamos passando por fases muito complicadas na nossa vida, mas hoje eu resolvi sentar aqui e conversar sobre esse tema com vocês, justamente porque eu percebo que cada dia mais a gente está ficando menos consciente da importância que as outras pessoas têm na nossa vida. A gente, enquanto ser humano, somos feitos para viver em sociedade e a gente está sempre dependendo de alguma maneira, em alguma porcentagem ali, um do outro. Muitas pessoas hoje em dia são extremamente egoístas e individualistas, e isso é o mesmo mal na nossa sociedade, porque como eu estava conversando com uma amiga minha um tempo atrás e eu já tive conversando com várias pessoas sobre esse assunto, nós não fomos feitos para poder viver sozinhos. Só que o que a gente vê na realidade acontecendo é que as pessoas estão cada vez mais egoístas e mais individuais, pensando que tenho que fazer isso sozinho, eu consigo fazer isso sozinho, eu preciso de fazer isso sozinho. E a gente não se dá conta que enquanto a gente está com duas pessoas, né, ao invés de ser um só e pensamos como duas pessoas que temos visões, que temos realidades, que temos personalidades diferentes, enquanto um vai olhar para o mesmo sentido, né, mas vai ter lições e ideias diferentes, insights diferentes sobre a mesma situação. Isso faz com que a gente seja mais forte. Talvez o que você precisa seja aprender a depender, sim, um pouco do outro. A gente, quando é criança, é totalmente dependente das outras pessoas. Totalmente dependente para tudo. Enquanto a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai pegando a autonomia das coisas, vai entendendo como que funciona a vida, a gente vai se tornando um pouco mais independente. E essa é uma sensação que eu gosto muito de ter, né? É muito bom a gente ser independente. Só que se você for analisar, né, no sentido de evolução do ser humano, realmente é muito normal e bom que a gente se torne independente. Só que para muita gente, a educação e a forma de enxergar a independência é muito brusca, muito 880, né? O fato de depender demais não é bom. E ser independente demais também, muitas das vezes, pode não ser bom. Mas eu quero muito saber se vocês pensam mais ou menos aí dessa ideia que eu tenho. Compartilhem aqui nos comentários a ideia de vocês sobre esse assunto. Essa questão de ser dependente demais é muito ruim, porque você acaba não desenvolvendo habilidades que são necessárias, tanto pessoais quanto profissionais, para nossa vida mesmo, para que a gente leve uma vida mais saudável, uma vida mais legal, uma vida que nos traga mais alegria, mais felicidade. Não ter essas habilidades pessoais pode trazer pra gente, por conta dessa dependência, né, muito grande das outras pessoas, enquanto adulto, né, eu tô falando aqui com pessoas adultas, pode nos gerar muitos conflitos, né, pode fazer com que a gente não saiba enfrentar algumas situações que a gente deveria saber enfrentar, porque não tem uma certa maturidade, porque não tem uma visão, né, muito clara, uma visão correta, né, sobre a nossa vida, né, sobre a nossa maneira de se comportar. Então, a dependência demais vai trazer um malefício muito grande. E o fato da gente ser independente demais, não estou falando daquela independência normal, que nem, por exemplo, a independência que eu tenho, que é a independência de sair para ir trabalhar, eu não dependo dos meus pais, né, para poder fazer as coisas. É óbvio que eu tenho o apoio dele e a ajuda deles em muitas coisas, e é aí que entra essa questão de não ser, né, eu não tenho essa ideia de ter que ser independente a ponto de que eu pense que sou só eu por mim mesma, sabe? E aí que entra essa questão. Porque assim, independentemente de você já trabalha, você já tem a sua estabilidade financeira, você já está bem financeiramente, já tem o teu carro, você não depende de ninguém para ir nem para vir, você não precisa dar satisfação às outras pessoas. Isso é muito legal, é muito gostoso, né? A gente se sentir realmente independente, a gente sentir que a gente é funcional, que a gente sabe fazer as coisas, sabe quanto fazer. Isso é muito bom, gente, essa questão da independência. Mas o problema acontece
acontece quando a gente começa a achar que a nossa independência faz de nós pessoas que realmente não dependem dos outros em nenhum sentido. E é uma experiência bem legal que eu vivi ontem e interessante, que, por exemplo, ontem eu tive que ir ao Correios aqui para poder levar eu tive que levar uma encomenda nos Correios, mas como aqui em Portugal eu nunca tinha ido nos Correios, eu não sabia muito bem como aquilo funcionava. Então eu cheguei na minha humildade, na minha simplicidade, e eu não tenho vergonha de nenhuma, né, de assumir quando eu sei fazer alguma coisa ou não sei. Eu cheguei na senhora, né, que fez o atendimento, e disse a ela, olha, eu preciso enviar essa encomenda, mas eu tenho aqui no meu telefone o código, né, todas as referências, mas eu não sei como que eu devo proceder, né, porque eu nunca utilizei. Ela, né, ficou um pouco assim ranzinza, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade em ajudar o outro, né, de fazer o que tem que ser feito, mas algumas pessoas têm dificuldade de ajudar o outro, né, mas ela me respondeu de um jeito assim, dura, sabe, brusca, e eu fiquei pensando assim, poxa, às vezes é chato, né, a gente não saber das coisas e a gente ter que depender de quem sabe fazer. E eu tô usando aqui um exemplo muito... E eu tô usando aqui um exemplo muito normal, né, muito corriqueiro do dia a dia. E muito simples para você entender que às vezes é chato a gente sim depender do outro, né? Porque a gente depende de uma boa vontade do outro, a gente depende do conhecimento do outro e a gente fica ali de alguma maneira na mão do outro, né? Mas muitas das vezes na nossa vida a gente tem que compreender que a gente vai precisar, mesmo enquanto pessoa independente, a gente vai precisar sim da ajuda do outro. Porque é aquilo, se você for analisar, ninguém consegue nada sozinho. Em todas as esferas da vida, a gente sempre tá ali dependendo de alguma maneira do outro, seja dependendo de alguma aprovação, seja dependendo de algum conhecimento que o outro tem e você não tem, sobre algum problema que você precisa resolver. A gente sempre tá ali dependendo um do outro. Ninguém aqui na Terra vive sozinho. E a gente assumir isso é algo muito interessante, porque a gente consegue se colocar nessa posição de, poxa, eu sei fazer, mas nesse momento eu preciso da ajuda de alguém. E tem gente que tem muita dificuldade de pedir ajuda, sabe? Eu mesmo, às vezes, tenho algumas dificuldades, né? Dependendo do assunto, pra mim é mais difícil pedir ajuda. Porque aí vem aquela questão do orgulho, vem aquela questão... Só que muitas das vezes a gente precisa de quebrar isso para que as coisas funcionem bem, para que as coisas deem certo. Às vezes é muito difícil pra gente quebrar o nosso ego e falar assim, poxa, eu não sei fazer, deixa eu procurar quem saiba. Porque pode ser que você vai ouvir um não, pode ser que a pessoa não vai querer te ajudar. Eu sei que é chato isso, mas é necessário que a gente construa isso, mesmo sendo independente, que a gente construa essa habilidade de saber precisar do outro. Porque na Terra a gente está aqui um pelo outro, né? Se não existem pessoas profissionais que te ajudam a, por exemplo, você precisa fazer uma obra na tua casa e tu não sabe, entende? Se não existem pessoas, né? Nós estamos aqui todos um para literalmente lavar a mão do outro. E eu não vejo mal nenhum nisso. Eu acredito que é muito puro, é muito verdadeiro, é muito bonito a gente conseguir construir com as outras pessoas que estão ao nosso redor essa ideia de sermos realmente mais fortes juntos.